Olá, muito boa noite. Estamos aqui diretamente hoje de Três Corações, em Minas Gerais, com o programa Dormindo com Deus. Esse programa vai ao ar todo de segunda a sexta, das 10h30 até às 11h. E você sempre é o nosso convidado de ouvir a palavra de Deus antes de você, então, ter um momento de descanso. E é sempre bom podermos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E hoje, dona Cacilda, hoje eu não estou no estado de São Paulo, estou aqui no estado de Minas Gerais. Quando entramos aqui em Três Corações, agora mesmo à noite, a neblina estava sobre a cidade, aqui está friozinho. Mas mesmo assim, é sempre uma oportunidade para que a gente possa ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, independente de onde nós estamos. E com essa facilidade maravilhosa que nós temos hoje, de estarmos interligados, não precisando estar perto, hoje é a minha vez de estar bem longe, aí da cidade de Campinas, em São Paulo. Olha, quero lembrar você que nesse final de semana, 9 horas, temos a nossa Escola Bíblica Dominical, sempre tenho falado isso, porque já voltamos. E também no nosso domingo, 10h15, o nosso culto, e em seguida, às 18h30, em seguida, que eu estou dizendo, no mesmo dia, teremos então o nosso culto à tarde. E você é o nosso convidado para estar conosco. Se você tem aí facilidade de entrar no YouTube, estamos nos domingos olhando para o Salmo de número 91. E olha, tem sido uma bênção especial podermos olhar para o Salmo de número 91. Nós temos tido o privilégio de ter várias mensagens do Salmo de número 91. Hoje a minha tia não está me assistindo aqui, a minha tia Maria Aparecida, a Cidinha. Eu lembro que na sala de casa, lá na Vila Lemos, em Campinas, minha tia, ela declamou o Salmo de número 91. Se a senhora está assistindo, tia, a senhora deve lembrar desse momento. Salmo lindo em que a gente aprende aquele que está aí, aquele que habita, não é aquele que vai de vez em quando, mas aquele que habita, que está na presença do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar. Não que Deus tenha esconderijo e não que Deus tenha sombra, mas significa que estar na presença do Senhor é igual brincar de esconde-esconde, precisamos achá-lo, e estar na presença do Senhor. E aí também, não que Deus tenha sombra, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, mas a ideia é estarmos debaixo da influência do Todo-Poderoso, do Onipotente, é o Elion, o Altíssimo, é o Shaddai, o Onipotente Deus, o Todo-Poderoso, e ainda Yahvé, o Senhor de todas as coisas. Nessa noite, nós vamos para o livro de Lucas, capítulo de número 16, do verso 13 até o verso de número 19. Do verso 13 até o verso de número 19. Às vezes você talvez não enxergue muito bem o meu olho, porque fica refletindo aqui a pequena luz que a gente põe para o rosto ficar fácil. E eu tento colocar a luz de alguma maneira que não reflita, mas nem sempre eu consigo. Eu vou tentando mudar aqui, deixa eu tentar mudar, vamos ver se melhora um pouco mais, para que então você não fique incomodado. Acho que agora está um pouquinho melhor. Muito bem, olha, diz assim o verso de número 13 de Mateus, capítulo de número 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dize os homens ser o Filho do Homem? Quem dize os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista,
outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro ele pergunta quem dizem os homens ser o Filho de Deus. Depois ele pergunta: e vocês? Quem dizeis, ou quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, queridos, temos aqui esse trecho da palavra de Deus para nós meditarmos. E eu quero meditar primeiro na pergunta que está logo no verso de número 13, onde diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Jesus não faz a pergunta direta. Essa pergunta é retórica e leva a pensar. De uma forma geral, esta é a mesma pergunta que Jesus fez a Nicodemos em João 3, verso de número 10. Jesus questionou o fato de Nicodemos ser um mestre e não entender o plano da salvação. Depois explicou a sua divindade. Fez o mesmo com a mulher do poço em João capítulo de número 4. A entender que ele era, levando aquela mulher a entender que ele era o Messias. E fez o mesmo com o jovem rico, em Lucas capítulo de número 18, verso de número 18 até 23, ao questioná-lo sobre as razões para que o jovem lhe chamasse de bom mestre, uma vez que isso poderia ser um reconhecimento da sua divindade. Jesus incitou os discípulos a fazerem uma revisão sobre o que diziam sobre ele. E este é o convite para ser entendido como um convite para o homem moderno possa pesquisar sobre quem é Jesus. Há muita gente que sabe de Jesus porque os outros falaram, mas não tem uma noção. Não são testemunhas de Cristo, não são testemunhas do Senhor Jesus. Sabem dizer a respeito da pessoa do Senhor, mas não conhece profundamente. Os homens, ao dizer de Jesus, vão encontrar, você pode até notar que alguns dizem que ele era um mestre, que ele era, alguns até dizem uma entidade, outros dizem, olha, Jesus era alguém especial ou um líder. E esse é um dos grandes problemas, que nós podemos dizer sobre Jesus somente daquilo que nós ouvimos. E esse é um problema muito grande, quando nós só falamos da pessoa do Senhor daquilo que nós ouvimos. Interessante que ele diz o que os homens dizem que eu sou. O que você responderia? Talvez você conhece Jesus porque alguém falou para você, porque alguém mencionou
ou contou a história, ou você viu o filme Jesus, ou a novela Jesus, mas ainda não tem uma experiência real com a pessoa do Senhor. Você sabe dizer como os homens dizem, mas não há uma profundidade. Hoje o Senhor está chamando você a uma profundidade. Porque depois dele perguntar o que os homens dizem, aí o verso de número 15 diz assim: e o que dizem vocês? Quem eu sou? Não é o que os homens dizem. Não é aquilo que o Google diz de Jesus. Se você digitar aí no Google, Jesus, talvez na enciclopédia, a hora que vier falando sobre Jesus, você vai ter uma série de coisas que os homens falaram. Mas não é simplesmente o que os homens falaram. É o que você diz da pessoa de Jesus. Algo em particular, não no geral. Algo entre você e ele. Há muita gente que conhece somente como o Jesus histórico, mas não tem uma experiência firme. Olha, se alguém batesse na tua porta e lhe perguntasse quem é Jesus para você, o que é que você iria responder? Pergunto. O que você diria? O que você teria para dizer a respeito de Jesus? O que ele fez na sua vida? O que ele mudou na sua história? O seu encontro com o Senhor Jesus, o que proporcionou? O que isso mudou na vida da sua família, na sua casa? O que isso tudo mudou? Pergunto a você. Como Jesus, então, perguntou particularmente, e a vocês? E vocês? Quem eu sou? Quem eu sou? Nós podemos olhar um pouquinho que os discípulos foram questionados, não mais de uma maneira geral, não mais. Quando olhamos para João capítulo 4, verso 42, aquela mulher samaritana, diz assim: e dizia uma mulher, já não é pelo o que teu dito que nós cremos. Depois que aquela mulher se torna a primeira missionária em Samaria, aí ela chega falando aos samaritanos a respeito de Jesus, mas chega um momento no verso 42 que ele diz assim, já não é mais pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Já não é mais por aquilo que você me disse, mas nós cremos agora, porque nós temos ouvido e sabemos que é Ele é verdadeiramente o Cristo. É sobre isso que Jesus estava perguntando aos seus discípulos. Não era só de uma maneira geral, mas como esses em João capítulo 4 que reconheceram, não mais daquilo que a mulher falava, não mais daquilo que diziam, mas agora eles tinham visto e ouvido e presenciado a pessoa do Senhor Jesus. Que bênção! E para você, quem é Jesus? Amanhã, se você pudesse dar um testemunho sobre a pessoa de Jesus, o que você falaria que Jesus fez na sua vida? Há muita gente que parece que tem o Cristo dos outros, nunca experimentou. Mas nesses versículos há a resposta de Pedro. Quando Jesus então vai direto, Pedro então responde: Tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Esta é uma das respostas mais significativas da Bíblia. Pedro reconheceu Jesus não somente com a missão de salvar o Cristo, o ungido, mas também a sua origem divina. Tu és o Cristo. Aqui, missão de salvar. O ungido, mas ele diz, o Filho de Deus vivo. Deixe-me parar um pouquinho aqui, porque há alguns pontos importantes. Primeiro, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, cremos em Jesus Cristo, seu Filho único, unigênito, que foi enviado aqui para a terra com o objetivo de salvar o ser humano da sua pecaminosidade. Deus fez o homem ou a mulher sem nenhum pecado e deu a liberdade, o livre-arbítrio para escolha. E isso é a prova do maior amor de Deus para com o ser humano. É dar a liberdade para que ele escolha Deus ou não. E Deus deu essa liberdade ao ser humano. E o ser humano pecou. E quando nós olhamos já logo na primeira momento, depois daquele encontro em que eles foram expulsos ali do Éden, houve um sacrifício de animais para que eles pudessem colocar a sua primeira roupa. Um inocente pagou por causa do pecado de um ser humano, os animais que não tinham nada a ver com o pecado, agora servem de roupa. Primeiro momento. E depois, quando nós adentramos para ali o momento da lei, onde um animal justo pagava por um injusto, onde havia expiação ou cobertura do pecado, é isso no Antigo Testamento. A cobertura do pecado. Quando o ser humano pecava, a orientação era, os judeus pecavam, era levar então uma oferta. E aquela oferta era de uma ovelha macho de 1 ano, sem defeito, e impunha as mãos sobre aquela ovelha, e depois sacrificava, e o sangue derramado daquela ovelha, então era aspergido no altar, e então era declarado aquele homem purificado do seu pecado. E agora, quando vamos para o Novo Testamento, o sacrifício é feito de uma vez por todas. Por isso que Pedro diz assim, tu és o Cristo, que esse é o que teve a missão de salvar, o ungido de Deus. Mas não somente isso, ele é o Filho do Deus vivo. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, e no Espírito Santo. E aqui nós encontramos que Pedro faz o reconhecimento deste Cristo que é o Salvador, o ungido de Deus, mas esse Cristo que é Senhor da vida. Jesus é membro da divindade e ele se fez ser humano para salvar a mim e a você. Chamá-lo de Filho de Deus implica em chamá-lo de divino, que era algo significativo para o judeu. Que Jesus não é simplesmente um homem, mas é Deus encarnado. E ele se encarnou para morrer pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é justamente o ponto central da conversão do ser humano, onde ele reconhece Jesus Cristo como o seu Salvador e o seu Senhor, e ele é Deus. E quando alguém perguntar a você, você diz o que de Cristo?
Você diz o que de Jesus? Você pode dizer: Jesus me salvou dos meus pecados. Eu era pecador, mas Jesus me perdoou. Eu sou nova criatura, não por mim mesmo, mas pela graça de Deus. Somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. E Ele agora é o Senhor da minha vida. Ao dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus, chamamos Deus, então diz Senhor. Se Ele é Senhor da minha vida, eu sou servo dEle. E as minhas vontades não são mais prioridades, mas a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, mas não é fácil. Ela tem a primazia na minha vida. Por isso Pedro está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não um Deus morto. Talvez você já fez até parte da procissão do Cristo morto. Não. Nós não participamos da procissão do Cristo morto. Nós participamos da marcha para Jesus, do Cristo vivo, do Cristo que está vivo, não do Cristo que está morto. Pedro declara muito bem. Olha, Deus, digo que Ele é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há um hino que a gente canta muito na Páscoa, que diz que eu sei que Cristo está vivo porque Ele vive em mim. Que bênção! O apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, esse Cristo está vivo, está tão vivo, que Ele vive em mim, Ele vive em você. Quando nós olhamos essa declaração de Pedro, do discípulo de Jesus, aqui Pedro, vemos que Pedro faz esse reconhecimento de quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós dizemos isso, então 2 pontos importantes. Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Quando alguém perguntar para você sobre Jesus, você não vai dizer só que Jesus é aquele que dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Você vai dizer, Ele é meu Salvador. Eu era um pecador, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Mas agora eu me tornei filho, antes era apenas uma criatura, mas agora eu conheço Jesus, de andar com Ele, e Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, e Ele é o meu Senhor. Sendo Ele o meu Senhor, eu sou o seu servo, e a vontade de Deus prevalece na minha vida. É esse Jesus que você conhece? É esse Jesus, dessa forma que Ele é para você, Ele é teu Senhor, e você é servo. E sendo servo, cuidado com as suas exigências. Às vezes nós somos exigentes demais, esquecemos que nós não somos senhores, somos servos. E Ele é o nosso Senhor e Rei. Amém? Quem você diz que é o Cristo? Esta era a pergunta principal. Primeiro era, o que os homens dizem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E que Ele venha ser o Cristo na sua vida, na minha vida, para louvor, honra e glória do nome dEle. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Venha ser o nosso Salvador ungido, o Cristo, o Senhor da nossa vida e da nossa história. Ó Deus,
Nós não podemos simplesmente ter definição de quem o Senhor é, aquela colocada pelo mundo, mas precisamos conhecer de perto. O Senhor perguntou diretamente aos discípulos. E nessa noite o Senhor pergunta a cada um de nós. E que a nossa resposta é um conhecimento tal que Ele já nos salvou. E se o Senhor nos salvou é porque entendemos que somos pecadores e que íamos para o inferno. Mas o Senhor nos salvou, nos redimiu. E agora é o Senhor da nossa vida. Não somos nada, somos apenas servos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Muito bem, vamos ver aqueles irmãos que estão conosco aqui. E cada vez tem subido mais a nossa audiência, mas eu gosto sempre de dar um alôzinho aos irmãos. Eu quero aqui dar os parabéns hoje a Patrícia Louvato, que passou a perna da Dona Lurdinha e na Rita Rangel. E a Patrícia Louvato foi a primeira a entrar aqui. Então, a Dona Cacilda vem em segundo lugar, já está aí no pódio sempre. Mas hoje é a Patrícia. Então, um abraço, Patrícia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dona Cacilda, paz. Espero que aí em São Paulo esteja mais quente. A Dona Maria de Lourdes, lá de Bauru, terra quente, mas lá parece que está frio também, viu? Olha, um abraço à senhora. Mãezinha querida, um beijo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dona Luzia Camargo, Dona Luzia, o nosso Guarani ganhou. Muito bem, vamos lá. Dona Maria de Lourdes, mais uma vez. Jean, a Miss Simpatia da Igreja do Nazareno Ebenezer. Dona Neuza logo voltará a Ebenezer. Ei, faz tempo que eu não vejo a senhora. Logo vamos estar juntos, se Deus quiser. Viu, Dona Neuza? Em nome de Jesus. Eu não estou muito perto do pastor Marlon. Eu estou mais ou menos a 1h30 dele aqui, irmã. Mas é uma alegria poder ver o pastor Marlon. Vamos ver se a gente chega lá. Vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá. Então, pelo menos 1h30 daqui. Parece ser perto, né? Que Minas é grande, gente. É grande. Não é perto, não. É porque tem que dar uma volta. Se fosse em linha reta, era mais rápido. Mas tem que dar uma volta. Eu tenho que voltar quase que a Pouso Alegre. E daqui a Pouso Alegre dá 1h15. Olha para você ver. E depois de Pouso Alegre, lá acho que dá mais meia hora. Então é mais ou menos assim. Mas vamos ver. Tudo é possível. Muito bem. Cadê aqui? A Dona Lurdinha, a senhora chegou atrasada hoje. A senhora não perde, mas chegou atrasada. Hoje a Patrícia foi a campeã. Muito bem aqui. Muito jóia. Dona Heloísa, um abraço, que Deus te abençoe. Rita, olha, Rita, você tá ficando para trás. O povo tá passando a perna em você. Muito bem, a Dona Luzia Gomes. Dona Luzia, logo voltaremos à casa do Senhor, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus. Minha tia lá de Souzas, um abraço. Tia Cida. Tia Cida já pedindo oração pelo presidente. A palavra de Deus nos ensina a orar pelas nossas autoridades. E nós vamos orar por ele sim. Vamos clamar por ele sim. A Dona Vilma, graça e paz, também lá de São Paulo. Dona Maria Bueno, a nossa boleira especial. Em nome de Jesus. Muito bem. Minha tia está dizendo, é o único salvador de nossas vidas, verdade. Dona Regina Dias, sempre fico feliz em ver a Dona Regina ali na igreja, domingo à noite, assídua. Um abraço, em nome de Jesus. Muito bem, está pedindo aqui a oração o Raulino e o Donizete. Nós estamos orando, não vamos deixar de orar por eles não. Muito bem, vamos estar orando por eles sim, em nome de Jesus, colocando também o presidente. Sim. Vamos sim reclamar por ele. Muito bem, pelo pastor Marlon, que a gente ora para que ele possa se firmar. A Yolanda, né, Dona Lourdinha? Sempre está orando aí pela Yolanda. Muito bem. Lá, hoje está. Muito bem. Que joia. Se eu chegar lá, Dona Lourdinha, tenho certeza que eu vou comer um pedaço de queijo lá com
com o pastor Marlon. Ei, nós estamos ainda para estar juntos, se Deus quiser. Vamos orar, gente? A palavra de Deus diz, invoca-me e te responderei. Vamos clamar junto pelo nosso presidente, pelos irmãos que estão pedindo aqui, pela dona Orlando, que a situação não é nada fácil, mas cremos num Deus do impossível. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos, e nessa hora, Deus, em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, pelo presidente da República. A tua palavra diz que nenhuma autoridade é colocada, é posta ou tirada, se não for pelo consentimento do Senhor. Cremos, ó Deus, que por consentimento do Senhor temos, ó Deus, este presidente. Oramos por ele. Coloca as tuas mãos, cura, sara, ó Deus, em nome de Jesus, para que, ó Deus, o trabalho começado, o trabalho de colocar o nosso país nos trilhos, ó Deus, seja de uma maneira muito especial, ó Deus, na vida do presidente que o Senhor, ó Deus, nos deu. Guarda, proteja, cura, dá sabedoria aos médicos. Oramos pela dona Yolanda, tem misericórdia, Senhor, estende as suas mãos. Só o Senhor tem o poder de fazer o milagre e nós cremos no milagre em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre na vida da Yolanda, Pai. Também, ó Deus, clamamos pelo Raulino e pelo Donizete. Faz um milagre na vida deles, ó Deus. Cremos no poder do Senhor. Cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Tem misericórdia. Dá oportunidade, ó Deus, a eles, para que possam chegar mais perto. Usa dessa situação para que eles possam estar perto do Senhor. Lembramos da vida do pastor Marlon, da sua esposa, seus filhos, que o Senhor possa estar sobre eles. Também a vida do pastor Eduardo, ó Deus, estende as suas mãos sobre a vida dele em nome de Jesus. Pai de amor, cremos que o Senhor está operando, agindo Deus, agindo o Senhor. Ó Deus, o que nós podemos fazer? Nada, o Senhor é que pode tudo. E nós depositamos a nossa confiança nas tuas mãos. Oramos pelos médicos, enfermeiros, ó Deus, pelos atendentes, por aqueles que estão, ó Deus, vacinando, ó Deus, protege e guarda para que não venham ser contaminados, mas que em nome de Jesus eles possam estar bem para socorrer os outros. É em teu nome que nós oramos. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui uma história chamada a história da pipa. Refere-se a uma antiga lenda que havia uma pipa, papagaio de papel. Lá em Campinas, nós chamávamos de Maranhão. A gente brincava, você já fez um Maranhão? Agora a pipa, você sabe muito bem. E essa pipa que desejava ser livre. E ela vibrava de alegria nas tardes em que o seu dono a conduzia às colinas para empiná-la ao vento sibilante. Estava ali empinando, e é gostoso empinar pipa. A maioria de nós fizemos isso. Mas, tão logo atingia as alturas, começava a lamentar-se, porque não usufruía da liberdade. A sua liberdade, ela era limitada. Você sabe que em pipa a liberdade dele é limitada, porque nós seguramos na linha. E ela ficava reclamando, essa pipa, porque a sua liberdade era limitada e não ilimitada. Ela queria atingir as regiões mais elevadas. Certo dia, colhida por forte vendaval, a linha que sustentava rompeu. Gozou, então, de momentos de inefável contentamento pela suposta liberdade conquistada.
Você lembra quando empinava o pipa, o Maranhão, ou seja, e quebrava a linha? Ia embora, parecia que aquela pipa estava livre. Contudo, a sua euforia durou pouco. Serenada a ventania, lá se foi caindo, desordenadamente, quase que em parafuso, até ficar enganchada na rede elétrica. É assim a sua sonhada liberdade sem controle a leva à ruína fatal. Assim como a pipa sem controle. E eu me lembro, minha mãe está aqui, e a gente empinava a pipa junto, né, mãe? Empinávamos pipa junto. E quantas vezes quebrava a linha. E aquele pipa ia embora, a gente até chorava. Gostava. Mas, às vezes, parava o vento. E você lembra quando dizia assim, não tem vento? Ela simplesmente caía. Essa pipa gozou de liberdade por um tempo. Mas assim que o vento acabou, foi embora. Enroscou-se na rede elétrica e ficou fadada. E eu me lembro, talvez na sua rua ainda tem um pipa pendurado na rede elétrica. Não dá para tirar. Fica ali. Vai enrolando e vai estragando. A tão linda liberdade agora é aprisionada. É assim que funciona a liberdade sem controle. Se tem algo que nós podemos encontrar em Cristo, é liberdade com o controle certo. Que Deus te abençoe. Durma em paz. Tenha uma excelente noite, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de um modo especial. Obrigado, mãezinha, pelo querido filho aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até amanhã, se Deus assim permitir, diretamente das Minas Gerais. Uai, sou!